Professor, se uma planta é avascular, não possui vasos condutores de seiva, como é que ela faz então a condução? Outra coisa, as gimnospermas, como por exemplo uma sequoia, que chega a atingir 120 metros de altura, como é que a seiva consegue subir das raízes e atingir as folhas? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e este é o assunto da nossa aula de hoje. Após a vinheta, Fisiologia Vegetal, condução de seiva na nossa Biorrevisão, conceitos básicos. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma Biorrevisão Conceitos Básicos. Hoje vamos falar sobre fisiologia vegetal, processo de condução de seiva. Ainda não se inscreveu no canal? Aproveite, se inscreva agora, neste momento, e ative as notificações, novas videoaulas e novas revisões todas as semanas. Vamos ao primeiro item? Vamos lá. O primeiro item diz assim: as propriedades da água, conhecidas como adesão e coesão, são fundamentais para que aconteça o fenômeno físico conhecido como capilaridade. Ok? Beleza? Verdadeiro. Professor, o que é adesão, o que é coesão? Coesão é a propriedade das moléculas de água se ligarem entre si por pontes de hidrogênio. Isso chama-se coesão. Adesão é a propriedade das moléculas de água se ligarem à superfície de contato, também utilizando as pontes de hidrogênio. Então, quando moléculas de água se ligam entre si, você fala em coesão. Quando moléculas de água se conectam à superfície de contato, você fala em adesão. Essas duas propriedades permitem com que a água tenha a capacidade de subir através de tubos, mecanismo este denominado de capilaridade. Quanto mais estreito for o tubo, maior será a coluna de água. Quanto mais largo for o tubo, menor será a coluna de água. E aí, no próximo item, olha o que ele diz. O maior diâmetro dos vasos condutores de seiva maximiza o tamanho da coluna de água capaz de subir por eles. Aí a afirmativa está incorreta. Entendido ou não? O maior diâmetro minimiza o tamanho da coluna. O menor diâmetro maximiza o tamanho da coluna. Professor, me diga uma coisa, numa planta, quanto sobe? Porque um vaso xilema, um vaso lenhoso, condutor de seiva bruta, deve ser uma estrutura muito estreita, deve ser uma estrutura muito fininha. Então, quanto sobe? Em torno de 1 metro a 1,5 metro de altura. E aí vem uma coisa super interessante. É entendido ou não? Uma planta de pequeno e médio porte, como por exemplo uma pteridófita. As pteridófitas são as primeiras plantas vasculares. São as primeiras plantas que possuem vasos condutores de seiva. São as primeiras plantas chamadas de traqueófitas. Então uma venca, uma samambaia, que é uma planta de médio porte, que cresce até cerca de 80 ou até 1 metro de altura, então, olha só, a capilaridade é suficiente para que essa água saia das partes mais baixas da planta, da região radicular da planta, e atinja as folhas na parte superior. Mas, como a gente falou no início da aula, uma sequoia, 120 metros de altura, se a água, através de capilaridade, sobe cerca de 1 metro a 1,5 metro, como é que essa água chega lá em cima? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Vamos para o próximo item? O bombeamento contínuo de sais para dentro do xilema força a entrada de água nesses vasos por osmose. A pressão positiva gerada empurra a seiva bruta que sobe pelo xilema, absolutamente correto. E aí vem uma informação importante para você. As raízes das plantas vasculares, principalmente gimnospermas, angiospermas, têm uma região chamada de zona pilífera, também denominada de zona dos pelos absorventes. É por essa região que ocorre a absorção de água, mas a planta não se preocupa com a água, ela se preocupa com sais minerais. Ela faz transporte ativo de sais minerais para o interior das estruturas da raiz,
entendido ou não? Através dos pelos absorventes. E aí o que é que acontece? O meio interno dessa raiz fica hipertônico e a água então vem por osmose. Você sabe que a água se movimenta por osmose, ou seja, o que é a osmose? É a movimentação da água através das membranas celulares do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto. Então, se a raiz hipertonizar os seus tecidos na área de absorção, essa hipertonia criará uma pressão osmótica, fazendo com que a água entre no interior da raiz. Essa pressão é a chamada pressão positiva, o que vai empurrar a água para a parte inicial do xilema dos vasos condutores de seiva bruta. E aí, por capilaridade, a coluna de líquido começa a subir por dentro do vaso. E aí chegamos a dois pontos importantes. O que faz a seiva entrar no vaso condutor é a pressão positiva da raiz que empurra a água para dentro do vaso e a capilaridade que faz a água subir por dentro do vaso até uma certa altura. Beleza? Esses dois fatores são suficientes para permitir a condução de seiva bruta em plantas de pequeno porte, como é o caso das pteridófitas, que são as primeiras plantas vasculares. Beleza? A transpiração foliar exerce papel fundamental na subida da seiva bruta pelo xilema, por gerar uma pressão negativa nas folhas. A água suga a seiva bruta para cima, aliás, a qual suga a seiva bruta para cima, absolutamente correto. Ok? Quem descobriu esse mecanismo fisiológico perfeito foi um cara chamado Dickson, por isso que você ouve falar em teoria de Dickson. E ele diz que o fator preponderante para que a seiva, numa sequoia, por exemplo, saia das partes mais baixas da planta e atinja as folhas é a transpiração estomática. Os estômatos abrem, jogam a água fora. Ora, se eu eliminar a água, então eu vou hipertonizar a folha. Isso vai criar uma pressão de sucção, fazendo com que a água então suba, tá, pelo interior do xilema e chegue até as folhas. Sendo assim, fechamos a explicação para a condução da seiva bruta. Pressão positiva da raiz, capilaridade e transpiração estomática, que é quem faz a água subir para as partes mais altas da planta. Entendido? Certinho? Beleza? Vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Próximo item, os solutos orgânicos acumulados no interior do xilema radicular, que é o xilema próximo à região da raiz, desenvolvem uma grande pressão osmótica que mantém as forças de coesão entre as moléculas de água, impulsionando a seiva bruta. Tudo absolutamente correto. O que está errado é que ele disse solutos orgânicos são solutos inorgânicos. A raiz faz transporte ativo com gasto de energia de sais minerais para o interior dos vacúolos das células que constituem a região da raiz que é responsável pela absorção de água. A hipertonia dessa região é quem gera a pressão osmótica, fazendo com que a água penetre na raiz, produzindo a pressão positiva que empurrará a água para o xilema, para o vaso condutor de seiva bruta. Beleza? Próximo item. A produção de carboidratos nas folhas aumenta a concentração osmótica nesses órgãos que exercem a sucção da seiva bruta e a capilaridade no interior dos vasos do xilema. Produção de carboidrato nas folhas. Aí, amigo, está absolutamente correto, porque a produção de carboidrato nas folhas influi e interfere na condução da seiva elaborada e não na condução da seiva bruta. Condução da seiva bruta é teoria de Dickson. Pressão positiva da raiz, capilaridade e transpiração estomática são os três fatores que interferem na condução dessa seiva bruta rica em água e sais minerais. Beleza?
Próximo item, as plantas avasculares briófitas, a condução de seiva é feita de célula a célula. Absolutamente correto. As briófitas não têm vaso condutor. Então eu tenho uma briófita, tá aqui 4 células. A célula lá de cima, vamos chamar de célula 1, ela perde água para o meio por transpiração, certo ou não? Ela perde água, ela reduz a quantidade de água por fotossíntese, ela hipertoniza, puxa a água da célula 2 por osmose. A célula 2 perde água para a célula 1, perde água por transpiração, também fotossintetiza, torna-se hipertônica, puxa a água da célula 3. Ok? A célula 3, mesma coisa, puxa a água da célula 4. A célula 4, que é a última célula lá, puxa a água do meio ambiente. E assim se dá o transporte de seiva pelas briófitas, que são plantas atraqueófitas, que são plantas avasculares, que não possuem vaso condutor de seiva. Ou seja, a condução é totalmente osmótica, de célula a célula, absolutamente correto. Próximo item, pode-se afirmar corretamente que o transporte de seiva bruta nos vegetais vasculares ocorre devido à capilaridade e à transpiração foliar. Verdadeiro. Capilaridade, transpiração foliar. Capilaridade faz com que a coluna de líquido progrida por dentro do xilema e a transpiração foliar gera pressão negativa, sugando a água através desse vaso até que consiga atingir as folhas. Absolutamente correto. A teoria da coesão de extensão explica a condição de seiva bruta em decorrência da transpiração. Só que o nome da teoria não é coesão de extensão, tá certo? É coesão-tensão. Não tem esse distensão, de distender. Não, é teoria da coesão-tensão. Coesão-tensão, coesão por quê? Porque envolve a propriedade de coesão entre as moléculas d'água e tensão por causa das pressões positivas e negativas que são geradas para fazer com que a água progrida através dos vasos condutores de seiva bruta e atinja as folhas. Belezinha? Show de bola? Próximo item, a remoção do floema interrompe o fornecimento da seiva bruta para as folhas, impedindo a fotossíntese e assim a fabricação da seiva elaborada para a nutrição da árvore, que acaba morrendo. E aí tem uma informação importante. É na região da casca da folha interna que você vai encontrar o sistema de vasocondutor de seiva elaborada. E geralmente quando você arranca a casca do caule de uma planta, esse sistema de vasocondutor de seiva elaborada vem junto com a casca. É o chamado anel de Malpighi. E aí o que acontece? Interrompe, na verdade, a passagem da seiva elaborada proveniente das raízes que trafega pelo caule de modo descendente. Aí vai até as raízes da planta. Essa seiva elaborada serve exatamente para alimentar a parte do vegetal, os tecidos vegetais que não fotossintetizam porque não tem cloroplasto. Apenas as partes verdes da planta fazem a fotossíntese. Então, o que acontece? Arrancando esse anel de Malpighi, esse anel de casca, o floema vem junto e aí a seiva desce. Quando chega na região da secção do anel, a região superior, a seiva não consegue passar para a região posterior, aonde está o anel, e aí a planta vai morrer porque a raiz não vai receber nutrientes. Belezinha? Show de bola? Próximo item, a coesão é a força de atração mútua entre as moléculas de água, beleza? E a adesão é a força de atração entre as moléculas de água e as paredes dos vasos lenhosos. Show! Essa interação faz com que a água escoe pelos vasos num fenômeno conhecido como tensão superficial. Aí pegou. Tudo belezinha, tensão superficial, não. Esse fenômeno aqui de deslocamento da seiva pelo vaso é chamado de capilaridade. Tensão superficial é outra coisa, entendido? Tá certo? Que é uma outra propriedade da molécula d'água, a tensão superficial, né? Porque as moléculas aderem muito na superfície de um lago, por exemplo. Você já deve ter visto aquela cena daquele... de um lagarto, né? O lagarto conhecido como Jesus, porque ele corre por cima da lâmina d'água. E por que ele consegue fazer isso? Por causa da tensão superficial entre as moléculas d'água devido à forte coesão entre elas numa massa de água
líquida. Mas aqui não, aqui está relacionado com capilaridade. A transpiração estomática é um mecanismo fundamental que permite a subida da seiva bruta até as folhas, explicado na teoria de Dickson, absolutamente correto. Dickson diz exatamente isso. Os estômatos precisam abrir, liberar a água para o meio ambiente. Professor, quanto de água é liberado? 90% da água que é absorvida por uma planta é jogada fora através da transpiração estomática, apenas para criar a pressão negativa necessária para fazer com que a coluna de líquido progrida pelo vaso condutor de seiva bruta, pelo xilema. Beleza? A seiva elaborada, também conhecida como seiva orgânica, é constituída por uma solução rica em produtos da fotossíntese que se desloca no interior do xilema, sempre no sentido ascendente, não, no sentido descendente e em outras direções. A seiva bruta é que tem fluxo ascendente, a seiva elaborada sai dos locais de produção, que é a folha, de modo descendente para alimentar os tecidos do caule, os tecidos da raiz. Então não é ascendente, é descendente. Beleza? As plantas podem absorver água do solo, tanto no período diurno quanto no período noturno. É importante o fenômeno da transpiração para ocorrer a ascensão da seiva bruta pelo xilema. Não tem nem o que a gente comentar, está tudo absolutamente correto e tem a ver exatamente com isso. Beleza? Próximo item. A capilaridade e transpiração, segundo a teoria da coesão-tensão, são dois fenômenos responsáveis pelo transporte da seiva elaborada. Aí está falso, porque é pelo transporte da seiva bruta. Beleza? O modelo de Munt, teoria de Munt, explica o movimento da seiva elaborada. E a hipótese de Dickson explica o movimento da seiva bruta no vegetal, absolutamente correto. Quando a gente fala em transporte de seiva elaborada, está falando sobre modelo de Munt. Beleza? De acordo com a teoria de Munt, a água da seiva bruta que chega ao órgão de maior pressão osmótica penetra em seus vasos floemáticos por osmose, deslocando a seiva elaborada neles presente em direção ao órgão de menor pressão osmótica, que geralmente é a raiz. Absolutamente correto, é assim que acontece. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Olha só, o xilema, ele sobe, o floema, ele desce. Mas esses vasos, eles ficam muito próximos um do outro. Então, veja bem. O que acontece então? A raiz se hipertoniza, gera pressão positiva, a água entra na raiz por osmose e vai para o vaso condutor, para o xilema. Por que a água sai da raiz e vai para o xilema? Porque o xilema, na parte inferior, ele está hipertônico. Então, ele arrasta a água para o seu interior e aí, por capilaridade, a água sobe. À medida que essa água sobe e chega lá em cima, entendido ou não? Certo ou não? Ela vai subindo, 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 subindo. Lá em cima, vizinho, eu tenho o floema. As folhas estão fotossintetizando, produzindo matéria orgânica, elas ficam hipertônicas em matéria orgânica, e aí o que acontece? Olha só, a água quando chega lá em cima, ela se difunde por osmose para o vaso liberiano. E aí o que acontece? A seiva elaborada, ela migra para o vaso liberiano por difusão, migra para o floema por difusão. A difusão é o quê? A movimentação do soluto do ambiente de maior concentração para o ambiente de menor concentração. No momento que essa seiva que está sendo produzida na folha por fotossíntese migra para o floema nessa região hipertoniza, puxa então água do xilema, água que está chegando lá em cima, que vai por osmose para o vaso floemático, diluindo a seiva altamente concentrada, fazendo com que ela se desloque. Tá? Chama-se deslocamento do fluxo de massa. Então é isso que explica a teoria de Munt. Belezinha? Para que a planta morra, deve-se retirar o anel de Malpighi, que contém o floema, vaso responsável pelo transporte de seiva elaborada para a raiz. Absolutamente correto, não tem nem muito o que falar sobre isso, que já comentamos. Vamos para o próximo item, vamos lá. A teoria que explica o transporte de seiva elaborada é denominada de hipótese do fluxo de massa ou fluxo por pressão.
absolutamente correto. A folha, que representa o local de produção, se hipertoniza em seiva elaborada e aí essa seiva se difunde para o vaso floemático. A diferença de concentração entre o floema nessa região e o xilema vizinho nessa região faz com que a água saia por osmose do xilema, vá para o floema, dilua a seiva elaborada e ela consequentemente desce para as partes da planta, onde ela servirá de nutrição, onde ela servirá de alimento. Beleza? Então isso aí é o transporte, a hipótese de fluxo de massa ou fluxo por pressão, teoria de Munch. Teoria de Munch. M-U-N-C-H. Munch. Beleza? Próximo item são os vasos liberianos que fazem o transporte da seiva elaborada da raiz até as folhas. E vasos lenhosos que transportam a seiva bruta. Tá falso, porque os vasos liberianos fazem o transporte da seiva elaborada da raiz até as folhas, não, das folhas até a raiz. É assim que funciona. Beleza? Revisãozinha show de bola sobre condução de seiva, as coisas mais importantes que você não deve esquecer, ou melhor, deve evitar esquecer. Vá para a prova sabendo disso, se precisar, reveja a aula novamente e nos encontramos na próxima biorevisão Conceitos Básicos. Até lá!